Fala galerinha, de boa? Bom, agora a gente vai fazer a substituição lá no termo de energia da circunferência, né? A gente tinha terminado de calcular o I1, a integral I1. E agora a gente só tem que substituir na expressão da energia entre a circunferência e a partícula. E depois recorrer ao processo de integração para descobrir qual que é a energia de interação entre uma caixa esférica e uma partícula, né? Então vamos fazer essa substituição aí agora. Tranquilo? Então, se você lembrar das aulas anteriores, dos vídeos anteriores, o I1 a gente encontrou que é aquilo ali, certo? E a energia de interação é dada por isso aqui. Então, se a gente substituir, não sei se vai caber aqui, mas vai dar um. Eu já vou colocar o 1 sobre S dentro, por motivos que irão ficar claro mais adiante. Então, vai ficar 1 sobre S aqui para dentro. Que esse 1 sobre S aqui ele vai depender da integral, né? Que vai a integração. Então, já jogo ele para dentro já vai facilitar. Então, menos essa parte toda aqui. Então, vai ser menos. E já vou pegar esse daqui também, ó. Vou passar para a esquerda. Já porque ele não vai depender do negócio de integração, enquanto que o outro vai depender. Então, M2 e tem um sobre essa aqui, né? Então, só para conferir. Menos o I1, que é esse aqui, cosseno quadrado. Esse aqui, passo, joguei para lá o M2. E um sobre essa lá de fora, né? E o menos V1 quadrado menos V1 produto escalar fazer chapéu ao quadrado. Aí vai ficar um seno quadrado de alfa. M2 sobre 2 e um S aqui embaixo, né? E só verificar o menos lá daqui de dentro, né? Então multiplico o menos dos dois. Multiplico esse menos aqui. Tá. Seno quadrado M2 sobre 2 e um sobre S lá de fora que entrou para dentro. Então, basta fechar aqui e aí tá perfeito. Então agora para eu descobrir a energia de interação entre a partícula 1 e a caixa esférica que eu vou denotar por S, eu preciso só integrar isso daqui integrar todo esse bichão por toda a caixa esférica e trocando M2 por DM2, né? Onde o DM2 vai ser o elemento de massa que a gente separar da caixa esférica, né? Então eu já vou jogar para dentro a integral, como Hg é uma constante e M1 não é função de M2. Eu vou jogar aqui para dentro, aqui vai ficar a integral sobre o domínio da caixa esférica. dm2 sobre S menos, novamente daqui é constante, em todo elemento dm2, né, da caixa esférica. Então ele vai sair da integral. E vai ficar cosseno quadrado alfa sobre S, sobre todo o domínio de S, na caixa esférica. E aqui vai ficar um dm2, né? O m2 vai virar dm2. Aí eu vou escrever aqui embaixo, porque não vai caber aqui. E deixa eu trocar ele aqui para um quadradinho. Em vez do redondo, né? Então vai ficar menos todo esse bichão. Chapéu, aqui é 1, tá? Chapéu ao quadrado. Aí vai ficar um integral sobre todo o domínio de S. Seno quadrado alfa sobre S. Vai ficar um meio aqui fora, eu vou tirar esse meio já. Esse dois embaixo aqui. TM2. Eu acho que é isso, né? Vamos ver? Aí vai virar uma integral, menos ali, o menos tá ali, o meio tá ali, embaixo, né? Opa, pá, pá, tá certinho. Então aí agora fecha aqui o garoto. E temos aí o que a gente precisa resolver. Só que agora tem dois problemas, né? A gente não sabe dm2, a gente precisa descobrir como a gente faz para achar esse dm2. E a gente não sabe o cosseno quadrado de alfa, né? O seno quadrado de alfa vai ser 1 menos cosseno quadrado de alfa, então se eu souber cosseno quadrado de alfa, eu sei seno quadrado de alfa. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Tá? Eu vou definir, só para facilitar a visualização, e eu vou definir P1 como sendo essa integral aqui.
Esse daqui provavelmente vai ser um dos vídeos mais extensos, tá? Que é bastante conta. P1 é esse daqui. P2. Essa integral sobre S de cosseno quadrado alfa sobre S dm2. E o P3. Essa integral sobre S de seno quadrado alfa sobre S de M2. É um M grande aqui. É um M pequeno não. M2. Deixa eu apagar essa bagaça aqui. Fica bonitinho. E M2. Pronto. Só que veja, o seno quadrado alfa é 1 menos cosseno quadrado alfa, né? Então vai ficar... Se eu trocar 1 menos cosseno quadrado, vai ficar dm2 sobre 2 aqui, né? dm2 sobre S, menos cosseno de S, cosseno quadrado alfa, dm2 sobre S. Isso daqui é o P1 e isso daqui é o P2. Então isso daqui é P1 menos P2. Esse garoto aqui nada mais é que o P1 menos o P2. Então veja, a gente não precisa resolver esse seno quadrado alfa, né? A gente só precisa resolver o cosseno quadrado alfa e o dm2 sobre S. E que a gente vai ter já o P3, né? Esse seno quadrado alfa aqui. Então nosso objetivo agora é só resolver o P1 e o P2. Tá? Pra gente conseguir deduzir a energia de interação entre uma caixa esférica e uma partícula. Beleza? Só que veja, como que a gente se separou a caixa esférica? Lembra? Que a gente separou em vários anéis e que esses anéis, conforme essa espessura do anel ia diminuindo e a quantidade de anéis que a gente separou na caixa esférica ia aumentando, cada vez mais esse anel se aproximando dessa circunferência, nessa simetria. Então veja, o dm2 nada mais é que a massa desse anel aqui, ó. Este é o dm2, a massa desse anel. Então, se eu supor que essa caixa esférica ela tem uma densidade de área, de massa por área constante, que eu vou chamar de σ2, que vai ser a massa total da caixa esférica dividido pela área da caixa esférica, que é 4π r grandão 2 ao quadrado, ou seja, a área total dela, essa densidade de massa vai ser igual ao dm2, que é a massa desse anelzinho, dividido pela área desse anelzinho ali, certo? Que a gente não sabe ainda, tá? Então, como a gente vai achar esse elemento de área? Veja, esse elemento de área pode ser aproximado da seguinte forma. Aqui, eu vou definir o ângulo θ como sendo o ângulo entre o Z chapéu. Nós temos aqui o Z chapéu, né? Chapéu. E nós temos esse vetor aqui que une cada anel, né? Então tem este anel aqui da circunferência, tem este outro anel que vai ter um outro vetorzinho aqui que vai na direção dele e tal. Então esse ângulo entre o Z e cada elemento de massa eu vou definir como θ, tá? De tal forma que aqui nós vamos ter um dθ, ó. Tá vendo que tá aqui na imagem, o dθ? Então, lembra lá da circunferência, vai ser a mesma coisa, ó. Nós vamos ter, basicamente, o dθ aqui, né? Nós vamos ter o R aqui, que é o raio da caixa esférica. E nós vamos ter aqui um dl, que seria aquele comprimentozinho lá, ó, do anel, ó. Essa partezinha do anel aqui, ó. E essa partezinha do anel é simplesmente, como eu falei lá no vídeo anterior, né? Vai ser um R dθ. Tá? Portanto, essa, vamos dizer assim, largura do anel é R dθ. Então nós temos que a largura do anel é R dθ. Se eu souber o comprimento deste anel, que é basicamente essa circunferência aqui que ele forma no meio dele, e eu multiplicar por esse R dθ, eu vou ter esse elemento de área perfeitamente. Então, vou só deixar anotado aqui o R dθ. Só que veja, a circunferência lá que faz aquele anel, basicamente, né, aproximadamente, sim, o anel basicamente ele tá só aquela circunferência, aquele comprimento vai ser o 2πr, onde R é aquele raiozinho ali, ó, que eu estou escrevendo ali. Só que lembra que aqui é o θ e aqui é o R? Então, o Rzinho vai ser o R grande seno de θ. Ó, seno de θ é cateto oposto, que é o R, sobre o R grande. Então, ficaria R sobre R igual a seno de θ. Né? Igual a seno de θ.
Aí joguei o Rzão para lá e ficou dessa forma aqui. Portanto, o comprimento pode ser dado como sendo 2π r grandão seno de θ. De tal forma que a área nada mais é que o comprimento vezes a largura. Então, o elemento de área, dA, é o comprimento, 2πr vezes seno de θ, vezes a largura, né? Que é r dθ. Ou seja, 2πr quadrado seno de θ dθ. Tranquilo? Então nós temos agora os elementos de área. E, portanto, utilizando essa relação aqui, né? Nós vamos ter que o dm2, grandão, né? Vai ser m2 sobre 4π r2 ao quadrado. Eu esqueci de um 2 aqui embaixo, mas sempre que é o r grande é do garoto ali. Né? Então, tem um 2 aqui também, tem um 2 aqui, mas não importa muito. Vezes o dA, né? E o dA é esse daqui, ó. Vai ser 2π r2 ao quadrado seno de θ dθ. Então, π com π vai embora, o r quadrado vai embora, vai sobrar um 2 aqui embaixo. Então, portanto, o dm2 é um m2 sobre 2 seno de θ dθ. Então, vamos lá, ó. As coisas já estão encaminhando, não é exatamente o que eu gostaria. Eu quero escrever esse... Veja que lá nas integrais aqui, ó, onde está o dm2, a gente tem um S aqui embaixo e um alfa aqui embaixo. Então, eu tenho que colocar esse θ ou em função de alfa ou em função de S. Acontece que eu vou colocar ele em função de S, tá? Como que eu vou fazer isso daí? A gente vai olhar justamente para esse triângulo aqui, tá? Que é os triângulos que eu estou escrevendo lá. E aqui está o ângulo θ. Então, se a gente utilizar a lei dos cossenos, né, para esse triângulo aqui, em relação ao ângulo θ, vai dar que o S quadrado, que é a distância entre o elemento M1 e o DM2, né? Tem que lembrar que eu defini esse S como essa distância entre M1 e o DM2, é igual ao Z quadrado, que vai ser a distância entre o centro da caixa esférica e a partícula. Então vai ser o Z quadrado mais o R2 quadrado, que é o raio da circunferência. Então nós teríamos basicamente uma caixa esférica assim, né? Um raio da caixa esférica, né? Nós teríamos uma caixa esférica aqui, né? Essa é a distância entre o centro da caixa esférica e a partícula. E essa distância é o raio da caixa esférica. Tranquilo? Menos 2ZR2 cosseno de θ, né? Isso. De tal forma que, eu só vou dar uma verificada, ver se eu estou escrevendo certinho. Z quadrado mais E quadrado menos 2Z é 2 cosseno de θ. Isso. De tal forma que se eu derivar isso daqui em relação a θ, né, os dois lados em relação a θ, isso daqui na função de θ, então vai a zero, a função de θ vai a zero, então vai ficar menos 2Z R2 D cosseno de θ dθ. Então vai cair vai ficar um 2S, aplicando a regra da cadeia, acredito, né? 2S ds dθ. E aqui vai ficar menos 2Z R2. Esse 2 vai embora com esse 2, né? R2, o derivado de cosseno é menos seno, então vai ficar um mais aqui e o seno aqui. Tranquilo? Portanto, o seno de θ dθ, que é o que nós temos aqui, ó, que eu quero retirar, Opa, mexi tudo aqui. Eu quero retirar esse seno de θ dθ aqui, ó. Então, o seno de θ dθ, tá aqui, ó, vou jogar o dθ para lá. Seno de θ dθ é igual a... Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Exatamente. Então, seno de θ dθ vai dar S ds sobre Z R2. SZ sobre R2 ds, isso mesmo. Aí, quando eu usar esse seno de θ dθ aqui, nós vamos ter que o dm2 vai ser m2 sobre 2
A seno de θ dθ tá aqui, né? Então vai ficar um S ds sobre Z R2. Então tá lá. Agora nós temos dm2 em torno de ds e S. Tá o jeito perfeito que eu gostaria. Então eu vou até colocar um quadradinho aqui, ó. Se eu conseguisse fazer daqui, né? Minha habilidade de escrita e desenho ajudasse. Então tá lá. Tranquilo? Nossa senhora. Então, esse é um resultado importante que nós vamos utilizar. Então, o dm2 está aqui. Agora, está faltando o cosseno quadrado de alfa. Então, o dm2 nós já temos em função de s. Perfeito. Falta o cosseno quadrado de alfa. E alfa, lembra que era o ângulo entre z e R1 do chapéu, né? Então, tá aqui o alfa. Aqui está o s, a distância entre M1 e dm2. O z, a distância entre o centro da caixa esférica e o M1. E o R, que é a distância entre o centro da caixa esférica e o elemento de massa, né? Que é o raio da caixa esférica, no caso. Então nós vamos ter aqui uma outra lei do cosseno aqui. Vamos aplicar outra lei do cosseno. Nesse caso nós teremos que o... Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Que o R2 ao quadrado é igual ao S quadrado mais Z quadrado menos 2ZS cosseno de alfa. Só conferir. R quadrado é igual a S quadrado mais Z quadrado menos 2ZR cosseno alfa. É esse mesmo. Portanto, o cosseno alfa nada mais é do que o S quadrado mais Z quadrado menos R2 ao quadrado sobre 2ZS. Vou dar mais uma conferida. S quadrado mais Z quadrado menos R2. Isso mesmo. Perfeito. Então, nós já temos os dois resultados que nós queríamos. Aqui o cosseno. E tá ali o dm2, né? Tá aqui o dm2. Então agora a gente só precisa resolver o P1 e P2 aqui, ó. Então vamos resolver o P1. P1 é o mais fácil, porque ele não envolve cosseno, né? Então P1 é integral sobre S de... Opa! dm2 sobre S. Certo? Pra conferir? dm2 sobre S. Tá. Nosso dm2 tá aqui. Então isso daqui vai me dar integral sobre S de m2 sobre 2S. S sobre ZR2 ds. Veja que vai ficar bem simples, né? S vai embora com S. Esses termos todos são constantes em função de S, né? Não são funções de S. Então, isso daqui vai sair. O M2 vai sair também, vai ficar 2ZR2 integral de S ds. Tá? E eu vou definir essa integral de S sobre S assim, ó, M2 sobre 2 ZR2. Como é só ds, né? Vai ser S aplicado sobre o domínio de S. Então tá aqui. Esse é o nosso primeiro resultado, né? Tá aí, bonitinho. Acredito que esteja tudo certo. Não tem onde ter errado aqui. Perfeito. Então P1 tá praticamente resolvido, só falta descobrir esse garoto aqui, né? Que a gente vai deixar de lado um pouco. A gente vai tentar resolver P2 agora. P2 é o cosseno quadrado de alfa sobre S. Então, cosseno quadrado de alfa sobre S. Vamos lá. P2 integral sobre S. Cosseno quadrado de alfa dm2 sobre S. Tranquilo? Cosseno quadrado de alfa vai ser esse garoto aqui ao quadrado. Então ele nada mais é integral sobre S. Um S quadrado mais um Z quadrado menos um R2 ao quadrado sobre 2ZS ao quadrado 1 sobre S, né? Esse é o cosseno alfa aqui, ó. Tá elevado ao quadrado. Ainda vamos ter o dm2 ali também, ó. Aqui o dm2. M2 sobre 2 S Z R2
ds. Então agora é uma questão de brincar com continha. Esse S vai embora, esse M2 sobre 2R2 vai cair, sair da integral, vai ficar um M2 sobre 2ZR2 fora da integral. Aí vai vir a integral de S, desse termo que é o quadrado, né? Só que aquele termo ali ao quadrado, ele vai... Nossa, aqui vai ficar um pouco complicado, né? Primeiro eu vou fazer a parte de baixo. Vai ficar 1 sobre 4 z quadrado s quadrado. Então fiz o denominador aqui, né? Levei o quadrado do denominador aqui. Vezes todo aquele monstrinho ali de cima ao quadrado. Aí aquele monstrinho ali de cima ao quadrado vai ficar s a quarta menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que eu vou denotar por s, aqui. Então, o primeiro ao quadrado, não é essa quarta, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é esse monstrão aqui, mais o segundo ao quadrado. Então vai ficar mais esse monstrão aqui ao quadrado. Então, z quadrado menos r2 ao quadrado, né? Então aí fecha aqui o parênteses. Fechou. E acabou. Acredito que seja isso. Vamos só conferir. Essa quarta mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Perfeito. Aí agora é uma questão de simplificar o máximo que dá aqui e jogar dentro da integral. Isso daqui vai resultar em M2 sobre 2 vezes o 4 vai ficar 8. Z com esse Z vai ficar Z ao cubo. O S2 vai continuar lá. Integral sobre S. Aí, vamos lá, ó. Esse 4 eu tirei, ficou 8. Esse Z eu tirei. O R2 já estava aqui fora, então ficou um S quadrado aqui sobrando. Eu vou jogar ele para dentro. Então vai ficar um S quadrado aqui, que vai simplificar com esse S a quarta, né? Vai simplificar com esse daqui. Vai ficar menos 2 Z quadrado menos R quadrado. Mas, eu vou fazer escrever assim, ó. Como não tem nada para simplificar, vou simplesmente escrever ele. Vou colocar um S a menos 2 aqui. E aí, é só trocar ele aqui para o colchete para ficar mais fácil de visualização, né? Colchete aqui. E perfeito. E aí, tá faltando só o ds aqui fora, né? Tô esquecendo o ds. Sempre esqueço ele. Então agora é só passar a integral para dentro. Não tem muito para onde fugir, não. Vai ficar M2 sobre 8 seu cubo R2. E passando para dentro, vai ficar integral de S quadrado ds, que vai dar um S ao cubo sobre 3, aplicado em S, sobre o domínio de S. Vai ficar aqui menos 2 z quadrado menos R quadrado. Aí vai ficar a integral de S ds, que nada mais é do que S aplicado em S, mais o z ao quadrado menos R2 ao quadrado. Isso daqui tudo ao quadrado. Aí vai ficar a integral de S a menos 2 ds, né? Só puxar um pouquinho para não pegar a câmera. Então, esse garotinho aqui, ele vai ficar S a menos 1, né? Vai ser S a menos 1 essa integral. A integral de S a menos 2 ds vai ficar S a menos 1 vezes menos 1. Então, na verdade, aqui eu tenho que botar um negativo aqui e um S a menos 1 aqui, aplicado sobre o domínio da caixa esférica. Vamos lá, ó. Se eu derivo isso daqui, vai cair esse menos 1, que esse menos 1 vai ficar mais. E vai tirar um aqui de cima que vai ficar 2. Menos 2, no caso. Então, perfeito. Voltou o que tinha ali anteriormente, então é essa a integral mesmo. Essa é a solução da integral. Então, e agora a gente precisa resolver esses garotos aqui. Só que para a gente resolver esses garotos aqui, a gente precisa descobrir qual que é o domínio dessa circunferência, dessa caixa esférica. E o domínio da caixa esférica vai depender de qual posição nós estamos em relação à caixa esférica. Então vamos pensar aqui, ó. Já começou a perceber que realmente é extenso as coisas, né? Mas é toa que CCC foi feito justamente para isso, né? Para não ter que fazer várias vezes, várias pessoas fazer várias vezes, né?
Tem uma vez só feito, tá pronto lá. Então imagina que isso daqui fosse a caixa esférica, tá? Então, aqui é a caixa esférica. Aqui é a caixa esférica, tá? E aí, se eu tiver num ponto no interior dessa caixa esférica, o S, lembra que o S é a distância entre os anéisinhos, né? E a partícula. Essa distância aqui, ó. Essa é a distância entre o anelzinho e a partícula. Então, o anelzinho mais longe dessa caixa esférica, ele está justamente... Deixa eu só pegar uma régua aqui para ajudar. Ele está justamente nesse pontinho aqui, ó. Né? Ele está justamente... Peraí, que não é o centro ali, né? O centro é aqui. Então, vamos dizer que nossa partícula está no interior. Ela está aqui no interior. Né? Então, o ponto mais distante é aquele oposto ali, ó. É esse daqui. É aqui. Esse aqui é o ponto mais distante. Só que veja que tem o centro da circunferência. E a distância entre a partícula e o centro da circunferência nós chamamos de... Essa régua ela está atrapalhando. Mas nós chamamos de G. Que é a distância entre a partícula e o centro da circunferência. Vou olhar aqui, ó. O centro da circunferência é a partícula. A distância essa aqui é Z. Então, aqui está o Z. E esse daqui é o raio da caixa esférica. Certo? Não é o centro da circunferência, é o centro da caixa esférica. Esse ponto S2 aqui é da caixa esférica. Então, Z é a distância entre a partícula M1 e o centro da caixa esférica. E o R2 é o raio da caixa esférica. Então, o anelzinho mais longe, que é esse daqui, que pertence à caixa esférica, nós fizemos a divisão, ele está a uma distância de S igual a Z mais R2. Certo? Esse daqui é o máximo. Max. E o S mínimo, ele está justamente aqui, ó. Aqui está o R2, né? Ó, o R2. Eita, bexiga. Aqui está o R2. Então, essa distância aqui, que é o S mínimo, vai ser o R2 menos o Z. Certo? Aqui está o Z. Aqui está o R2 todo. Então, o R2 menos essa partezinha aqui que é o Z. Então, aí nós temos o intervalo de integração. O intervalo de integração vai ser quando o S varia do mínimo aqui até o máximo aqui. Vai ser todas essas diferentes distâncias. Só que a mínima é essa daqui e a máxima é essa daqui. Então, o mínimo nosso vai ser este e o máximo nosso vai ser este. Se nós estivéssemos no exterior, ou seja, se M1 estivesse no exterior, os intervalos de integração mudariam. Mas como a gente só quer saber no interior, que aí depois a gente vai pegar essa partícula e botar aqui no centro, né, como Z igual a zero, botar ela aqui e fazer a processo de integração com uma esfera maciça, a gente não quer saber a parte do exterior. A gente só quer saber a parte do interior. Só vai ser útil a parte do interior. Então, esses são intervalos de integração na parte do interior. Então, a gente só precisa agora pegar esses garotinhos aqui, que virou um S, S é menos 1 e o S é o cubo, e aplicar esses intervalos de integração e ver o que dá no resultado. Então, vamos lá. A gente tem um S, o S é o cubo e o S é menos 1. Então, a gente só precisa resolver isso daqui, né? Ó. O SS. Lá. A gente precisa resolver o S. S ao cubo e o S é menos 1, não é não? S. Que na verdade porque é um S, né, cara? S grande. Vou anotar toda a caixa esférica. Aê. Então tá lá. Perfeito. Só isso que a gente precisa resolver. Tranquilo? Então assim, é bastante coisa. E eu pretendo fazer isso agora. Mas assim que eu terminar, eu vou deixar todo esse resultado, eu vou juntar todo esse resultado aqui embaixo. E vou deixar substituir uma próxima aula, próximo vídeo. Porque
Você só pode ver, é muita coisa que tem que. E provavelmente você já tá um pouco perdido aqui, né? Mas é muita coisa que tem que ir olhando e analisando e vendo como é que se escreve esse DM2 em termos de cada um dos outros garotinhos e tal. E não é tão simples, é bastante extenso, tem bastante coisa para ver. Eu ainda tenho que calcular isso daqui, substituir aqui, simplificar o máximo possível, depois substituir esses daqui aqui, né? Aqui, né? No caso, nesse nessa energia de interação entre a casca esférica e a partícula. Depois simplificar mais ainda, para aí ficar no resultado final, né? Então, vou só terminar esses três garotos aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar no tamanho perfeito. Vamos lá. Então, de S em S. Isso aqui vai ser o máximo, o valor máximo. Então, vai ser o S variando do mínimo. E o mínimo foi o R2 menos Z e o máximo Z mais R2. Então, vai ser o R2 menos Z, que é o mínimo, e o Z mais R2 no máximo. Então, isso daqui vai dar Z mais R2 menos R2 menos Z. E isso daqui vai dar R2 menos R2, que vai embora, esse daqui com esse, e vai ficar menos com menos mais, então vai ficar 2Z. Então, esse é o resultado aqui da aplicação desse intervalo de integração de S. Então, nós temos agora que fazer o do... S é o cubo, né? Que vai ser o mais complicado. Vai ser o cubo em S. Então, nós vamos ter que aplicar o Z mais R2 ao cubo menos... Opa! R2 menos Z ao cubo. Perfeito? Os dois intervalos de integração. Isso daqui eu vou fazer por partes, tá? Então, eu vou fazer Z quadrado mais 2Z R2 mais R2 quadrado vezes o Z mais R2. Tá? Então eu separei daqui em um quadrado vezes esse garoto aqui. Aí o quadrado dá isso daqui. Menos, que vai dar o R2 quadrado menos 2R2 Z mais Z quadrado vezes R2 menos Z. Isso. Exatamente. Portanto, isso daqui vai ser um Z ao cubo. Vou ter que Z ao cubo mais Z quadrado R2 mais... Só confirmar. Z ao cubo mais Z quadrado R2 mais 2Z quadrado R2 mais 2Z R2 ao quadrado. Então, eu terminei de multiplicar esse garoto aqui, né? 2Z quadrado R2 mais 2Z R2 quadrado mais Z R2 ao quadrado mais R2 ao cubo. Então, fecho aqui, menos, agora vem esse. E é isso, não tem muito o que fazer não. R2, aqui vai ficar, esse R2 aqui vai ficar o cubo aqui, menos R2 quadrado Z, tá? Isso. Aí esse menos aqui vai ficar menos 2 R2 ao quadrado Z, mais 2 R2 Z quadrado, porque ficou menos com menos, né? Vai ficar aqui mais Z ao quadrado R2 menos Z ao cubo. E isso daqui, deixa eu só mexer por causa da câmera, né? Provavelmente a câmera já tá pegando aqui já. E isso daqui vai ser... Vou simplificar aqui, ó. Temos Z quadrado R2 aqui e o Z quadrado R2 aqui. Temos o Z R2 quadrado e R2 quadrado. Esse aqui vai ficar um Z ao cubo
mais 3z quadrado R2 mais 3z R2 quadrado mais o R2 ao cubo. Aí vai ficar o menos R2 ao cubo aqui. Perfeito? Esse menos aqui. Vai ficar, em vez de ter um R2 quadrado aqui Z e um R2 quadrado aqui Z, um R2Z quadrado e um R2Z quadrado aqui. Então vai ficar a mesma ideia, né? Vai ficar menos com menos mais 3 R2 quadrado vezes o Z, menos com mais menos 2 R2, no caso vai ser 3 aqui, né? R2Z quadrado, vou só apagar ele ali. Então 3 menos com menos mais Z ao cubo. Então vamos ver o que dá para simplificar aqui. Nós temos R ao cubo aqui com R ao cubo aqui. Nós temos um... É um Z ao cubo aqui? Não, né? É um Z quadrado, né? Então, Z quadrado aqui, ó. Que tá errado. Z quadrado. Então, 3R2Z ao quadrado, 3R2Z ao quadrado. Então, vai ficar aqui, ó, 2Z ao cubo, que esse C cubo com esse Z ao cubo. E vai ficar isso com isso, vai ficar mais 6R quadrado Z. Então, terminamos o que a gente tinha para fazer, que é esse ao cubo aqui, tá? Então tá aqui, ó, S ao cubo, S, dá esse garotão aqui. E agora tá faltando o S a menos 1, né? Então, falta só o integral não, só a aplicação de S a menos 1 sobre S. Vai ser 1 sobre, acho que é R2 mais Z, né? Só confirmar ali em cima, menos Z menos R2. Só confirmar ali. Ó. Dá na mesma, né? Z mais R2, R2 mais Z dá na mesma. Então só mudar a ordem da soma. E o R2 menos Z. Então tá errado aqui embaixo. R2 menos Z. Que é R2 menos o Z. R2 menos o Z. Tá lá. Agora é só fazer o mínimo. Vai dar R2 menos Z aqui em cima, menos o R2 mais Z. E aqui vai dar o R2 mais Z, o R2 menos o Z. Certo? Perfeito. Então isso daqui vai ficar menos R2 com R2 vai embora. Menos Z com menos Z vai ficar menos 2Z em cima. E aqui vai ficar um R2 quadrado. E vai ficar um menos Z quadrado. Né? Perfeito. Aqui, ó, R quadrado menos ZR mais ZR. Aí menos ZR mais ZR vai para zero. Então menos Z quadrado aqui. Que vai sobreviver. O R quadrado. Então acabou. Sim. Já temos os três resultados, né? Tá aqui. S a menos 1 vai dar isso. O S ao cubo vai dar isso. E o S vai dar isso. 2Z. Tranquilo? Então agora a ideia é substituir aqui. Aí nós vamos substituir aqui. E aí a gente vai ter o P1 e o P2. E depois substituir um P1 e um P2 aqui na energia de interação. E realizar simplificações. Então isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Já porque esse daqui já tá bem grande. 40 minutos já. Então isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Tá? E aí a gente vai ter, finalmente, a energia de interação entre uma caixa esférica e uma partícula, tá? Quando a partícula está no interior, essa caixa esférica. E olha, que é qualquer ponto do interior, né? Eu peguei qualquer ponto do interior, né? Eu não peguei o ponto de que Z igual a zero. Eu poderia fazer o Z igual a zero para facilitar as contas aqui, né? Mas não, eu fiz em qualquer ponto interior justamente para seguir o modelo do que eu fiz no meu TCC. E que caso você queira adicionar os termos de rotação, você vai precisar disso daí, né? Caso você queira
não só a energia de interação entre a partícula esférica no centro da caixa esférica, se eu quiser que é um ponto no interior, como eu fiz aqui com a dissonância de rotação, ou no exterior, você vai ter que utilizar esse método aqui, né? Que foi o que eu encontrei, que é o mais, assim, dentro de todos que eu analisei, é o mais rápido e o mais simples, assim, né? Envolve só integrais de uma única variável. Só é extenso, né? Só tem que ficar lá na mão, né? Fazendo bastante. Justamente por isso, igual eu falei várias vezes, eu coloquei em PDF justamente para ninguém ter que ficar fazendo isso várias vezes na mão, né? Porque isso machuca a mão. Não é legal. Se eu botar o sistema de rotação aqui, não fica legal. Então fica lá o PDF, cada um só fica olhando os PDF e analisando passo a passo. E pronto, já tá perfeito, né? Bom, então é isso. Então, esse vídeo aqui vai ficar 1 hora, se eu continuar aqui. Então, o próximo vídeo aí a gente faz daí. E aí a gente vai ter o primeiro resultado interessante, né? Que vai ficar basicamente uma constante vezes o meio de mv quadrado. Dentro da caixa esférica já vai dar isso. Né? Independente do ponto da caixa esférica. Qualquer ponto do interior da caixa esférica já vai dar isso. E aí depois a gente só fazer o da esfera maciça, que é 2 pulos. É bem tranquilo. Esse é um integral bem tranquilo de fazer. Beleza? Então, tamo junto e até a próxima.